Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto que vai aparecer ali. Esse texto é muito conhecido. Você, assentado mesmo, tá, irmão? Não precisa ficar em pé, mas permaneça em reverência à palavra de Deus. Esse texto, talvez você já tenha ouvido falar dele diversas vezes. Esse texto, talvez você já tenha ouvido mensagem por várias vezes. Mas hoje nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos fazer como se nós estivéssemos nos preparando para entender o que esse texto tem para mim e para você. Porque toda vez, eu confesso para vocês, toda vez que eu leio esse texto, e olha que eu já falei nesse texto aqui uma ou duas vezes. Uma vez eu falei num culto de aniversário porque o aniversariante pediu. Porque no dia do seu aniversário, tinham pessoas que estariam ali que nunca tinham ouvido falar sobre isso. E a partir disso, nós vamos ver como Deus tem sido generoso para conosco. Eu vou começar o versículo 1, e depois uma outra pessoa seguirá para mim. Eu não sei quem é. Até o versículo 10. O versículo 1 diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto para você é conhecido? Não vou ficar ali no púlpito não, tá bom? Vou ficar aqui embaixo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de podermos falar da Tua Palavra, de poder ler a Tua Palavra, de aprender com ela, Senhor. Ensina-nos nesta noite, Senhor. Aplica, Pai, a Tua Palavra ao nosso coração e que, ó Deus, possamos ter sede de continuar aprendendo de Ti no decorrer da semana, no domingo, na outra semana, no outro domingo, na outra semana, no outro domingo. Senhor, esteja falando sempre conosco, como esteve falando conosco hoje pela manhã. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez te pedimos, continue a derramar sobre nós a Tua graça. Espírito Santo de Deus, encha o Teu lugar com a Tua glória. Conforme nós te louvamos a instante, nós queremos a manifestação da Tua glória neste lugar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu pensei nesse tema. Um tema, para alguns, tranquilo. Para outros, mais ou menos. E para outros, dificílimo. Mas o que seria viver pela graça de Deus? O que quer dizer estar vivendo da graça de Deus? Principalmente hoje, nos dias atuais, século 21. Jesus falou isso no século I, no início de tudo, porque só a partir de Jesus começou a se contar os séculos. Quando Jesus fala isso para nós, a partir do apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele está ensinando para nós coisas tremendas. E Paulo começa falando para a gente já no primeiro versículo, apresentando uma pessoa especial, apresentando o valor dessa pessoa, que viveu a graça intensamente, viveu a graça de uma forma
totalmente especial, voltada não para si, mas para os outros. E eu queria pensar com vocês sobre esse tema bem rapidamente. Eu prometo que eu não serei longo, porque eu vou ter muito tempo semana que vem, mas eu vou abranger e vou discorrer num tema muito mais forte. Isso aqui é só mamão com açúcar, como diz Josué. Não é isso, Conceição, assim que você falou de manhã para ele? Né? Vai ser para nós, porque a gente já conhece, a gente já vivenciou isso, mas a gente pode aprender mais com isso. Do que é viver da graça de Deus. Do que é estar vivendo da graça de Deus. E para saber isso, a primeira coisa é entender que graça tem um valor, tem um significado, que é favor imerecido. Eu não merecia, está ali a Leila me olhando, né? Quantas vezes a gente abordou esse tema, né? Quando a gente estava ali na classe. Quantas vezes eu falei, olha, Leila, graça é algo que eu não merecia, é algo que você não merecia. E isso entrou no nosso coração de uma forma tão especial que foi suficiente para mudar a minha e a sua vida. Viver da graça de Deus é entender, primeiramente, que eu não merecia essa graça. E Paulo começa falando assim, ó, e ele, eu vou ler nessa versão nova versão atualizada, que diz assim, ó, e ele deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. E ele deu vida para vocês. Esse vocês é você. Esse você sou eu. Quando eu ainda estava morto, quando eu ainda não havia conhecido essa soberania de Deus através da sua graça, de um favor que eu não merecia, de algo que eu não merecia. Aí eu vou pensar sobre o entendimento real. Eu entendi realmente a graça de Deus. Pare para pensar nesse instante e reflita comigo aqui. Eu entendi realmente a graça de Deus. A dimensão do que isso representa para mim como pessoa, para você como pessoa. Você realmente entendeu isso? O que isso representa para você, servo, filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, porque nós só temos isso pela graça, de ser herdeiro de algo que nós não tínhamos. A gente não tinha. Mas aí vem o Senhor Jesus cumprir aquilo que o Deus já havia proposto para nós, em Gênesis 3,15. Alguém sabe o que diz Gênesis 3,15? Não. E ó, veio um que viria para pisar a cabeça da serpente. Essa iria ferir o seu calcanhar. E como foi isso? Pela graça, quando ele se deu. Aí, para eu entender realmente essa graça de Deus, eu vou lá em João 3,16. Aí eu vou entender. E a gente cantou isso aqui hoje. Porque Deus amou ao mundo para aí, de tal maneira. O que quer dizer esse de tal maneira? É uma maneira que não dá para a gente mensurar, não dá para a gente medir, não dá para a gente discorrer sobre tal. Aí eu vou começar a entender
o real sentido da graça de Deus para mim. Paulo vai falar assim, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sim ou não? Sim. Mas a todos, João 1:12. Evangelho de João 1:12. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Por causa da graça. Por causa dessa graça maravilhosa. A saber, aos que creem no seu nome. Dá para você entender isso? A profundidade disso, dessa pequena palavra, graça. E a partir disso, viver dessa graça. Hoje de manhã, foi um exemplo que a Glaucia trouxe para nós, dessa graça salvadora. Eu fiquei pensando, né? E à medida que a Glaucia ia discorrendo no estudo, eu fiquei pensando, caramba, olha como uma coisa se liga a outra. É tremendo. Mas só quem estava aqui sabe o que a gente está falando. Qual o valor que a gente tem aprendido nesses dias de estar estudando. Eu até entendo que às vezes realmente não dá. Mas se a gente se esforçar, a gente vai aprender tanto. Porque Deus tem tanto para nos ensinar. Porque a graça, ela está para mim e para você. Viver da graça de Deus. O que é viver? Eu estou vivo. Você está vivo, meu irmão? Tá, não está? Está respirando. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Salmo 19, versículo 1 e 2, né? Parte B do versículo 2. Um dia que a gente amanhece, ele está discursando sobre a minha vida, porque eu amanheci mais uma vida. Eu estou rompendo mais uma noite. Eu estou amanhecendo mais um dia. Aí o salmista vai falar assim, graças te dou, Salmo 103. Graças te dou, porque sobre modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Isso é viver da graça de Deus, é entender a graça salvadora. Você pode observar, vou citar aqui vários textos que manifestam isso. Eu não sei se você observou, o primeiro texto que nós lemos hoje, ele fala da graça. Salmo 106. Porque o amor de Deus é abrangente em todo momento, em todo instante, na minha e na tua vida. Mesmo que eu já tenha recebido essa graça, ela continua sendo manifesta para nós. Isso é viver da graça de Deus. Em meio às lutas, em meio a tantos problemas que a gente está enfrentando, principalmente nesse ano que passou e nesse início de ano, apesar de já estarmos findando o mês 4, né? Como o tempo voa. E a gente ainda continua vendo como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido amoroso para comigo e para contigo. Quantos de nós estão sentados aqui que têm sido protegidos pelo Senhor, porque temos problemas de saúde, e o Senhor continua nos sustentando. Sabe por quê? Vivemos pela graça de Deus. É essa graça que faz isso. Vai ter um tempo que a graça vai cessar para mim, vai cessar para você, porque o Senhor vai nos chamar à sua presença. Mas enquanto viver aqui, precisamos viver essa graça manifesta pelo Senhor. A terceira coisa que eu vou compartilhar com os irmãos, olha como eu estou indo rápido, eu vou ser breve, prometo, é desfrutar da graça de Deus. Quem sabe dizer para mim o que é desfrutar? Desfrutar.
É pegar uma fruta e comê-la? Hã? O que é desfrutar? Hã? Sim, é tomar posse. Não está errado não, mas eu quero mais. Hã? Usar o benefício que você ganhou sem merecer. É desfrutar. Por exemplo, quando você é bem-sucedido no seu emprego, você recebe uma promoção, você recebe o quê? Um aumento. Com isso, você vai desfrutar daquele aumento de salário. Agora, imagine você desfrutar dessa graça de Deus. Não só viver, mas desfrutar dela. Desfrutar dela é saber compartilhar ela. Tem um hino que eu gosto muito de cantar, que eu não vou cantar ele hoje, que diz assim: Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário, isso aconteceu. Já passou. Mas por quê? Porque Ele quer que eu o siga. Viver desfrutando dessa graça, desse amor, desse favor imerecido, de algo que eu não era merecedor. Viver da graça de Deus traz benefícios tremendos. Viver da graça de Deus produz em nós coisas, e desfrutar da graça de Deus produz em nós coisas tremendas. A Glaucia falou assim, semana passada, foi a tarefa que ela deu, ligar para uma ou mais pessoas. Eu pude ter esse privilégio de poder ligar para uma pessoa e desfrutar da graça de Deus sendo manifestada através de mim, porque só o Espírito Santo que pode fazer isso, para estar auxiliando uma pessoa que precisava dessa graça. Isso é desfrutar da graça de Deus. Você pode fazer isso, irmãos. A gente desfruta da graça de Deus. Ontem, quando a gente estava aqui, as pessoas se empenhando, se doando na hora de fazer o almoço, de preparar aquela comida muito gostosa que nós comemos, para que outros venham ser beneficiados. Isso é desfrutar da graça de Deus, porque só desfruta quem tem. Você só desfruta do seu salário porque você tem o seu emprego. Você só desfruta de poder fazer um lazer porque você tem saúde para isso. Porque o Senhor tem te abençoado de toda a sorte de bênção, como nós acabamos de cantar. Por onde for a tua bênção. Porque a bênção do Senhor está conosco, porque a sua graça se manifestou salvadora para mim e para você. Isso é saber desfrutar da graça de Deus. E eu queria que você levasse uma frase e parasse um pouquinho e refletisse nela. Eu pensei muito nessa frase, e aí eu escrevi ela aqui, de algo que eu li, e que caramba, é tremendo. Olha o que diz essa frase. Quem pode ler bem alto? A graça foi de graça, mas o custo foi alto, foi altíssimo. Você já parou para pensar nisso? A graça, ela foi de graça. Às vezes você não está esperando nada, você recebe de graça um presente. É uma graça que você recebe? É. Aí você vai desfrutar desse presente. Ou, não sei, uma roupa, um perfume, não sei. Você vai desfrutar. Um sapato, uma sandália. Não sei. Mas quando você recebe que você gosta, que você ama, você faz o quê?
Você usa, você vai desfrutar. Aí agora você recebe a graça que foi de graça. Aí para pensar numa coisa. Vamos voltar no Éden. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim ou não? Está escrito? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou das águas, em outra tradução. Aí, se a gente continuar lendo, você vai ver que Deus faz todas as coisas. Aí ele para naquele, podemos dizer, o último dia de serviço, e ele faz a obra-prima da sua criação. Você. Ele criou você para viver da graça dele, de graça, no Éden. Pense em Adão e Eva. Se transporta para lá, pense. Eles desfrutavam de tudo do bom e do melhor. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Mas um dia, eles deram ouvidos a um zumbido, algo que veio aos seus ouvidos, por causa de uma malícia que Satanás usou, estando ele em forma de serpente, e levou o homem à queda. Aí Deus, sendo rico em misericórdia, a gente leu aqui, ó. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos... Está escrito aí ou não está? O que ele fez? Elaborou um plano para resgatar esse homem que se perdeu lá no Éden. Já pensando em mim e você, hoje. Porque eu e você podíamos ter acesso a essa graça. Deus não precisava fazer isso. Foi de graça? Foi. Mas custou um preço muito alto. Que preço foi esse? Preço de sangue. O corpo de Jesus, o sangue do Cordeiro, foi derramado. Alguém precisou dar a vida. Romanos, no capítulo 5, ele vai falar: será que pelo bem alguém se animaria a morrer? Pode depois consultar lá, eu não lembro de cabeça o versículo, mas está escrito lá em Romanos capítulo 5, quando vai falar de justificação. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, isso é graça, isso é amor. É um amor incondicional que Deus deu para mim. E eu não posso ser egoísta, porque Ele deu para você também. Ele não está reservado só para mim. Ele está reservado para cada um de nós. E a gente precisa compartilhar. A gente precisa doar esse amor. De diversas formas. Domingo passado, quando a Tânia falou aqui no aviso, sobre a questão da ajuda que cortou o coração dela, sabe por que cortou o coração dela? Por causa do amor de Deus que está nela. É isso que faz o amor de Deus com a gente. Ele nos constrange, Ele nos quebranta, Ele nos transforma. O preço foi muito alto. Mas eu e você, nós que estamos aqui, já conseguimos entender isso. Mas o mundo ainda está longe da graça salvadora. O mundo ainda não entendeu isso. O mundo precisa entender isso. E para que o mundo entenda isso,
ele precisa ser instrumentalizado a partir de mim e de você. Deus precisa de agente. Não que ele precise de disso. Não que ele não precisa, realmente ele não precisa disso. Mas ele quer usar agentes. Agentes dele. Por isso que a igreja está aqui. Por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso que quando Deus chama Isaías, Isaías entende o seu chamado, ele vai falar aqui, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entendeu o valor dessa graça, que o mundo ainda precisa entender. Por que que o mundo ainda precisa entender? Porque muitos ainda estão se perdendo. Eu não sei quantos ainda faltam para serem alcançados, mas eu sei que eu preciso distribuir. Eu preciso transmitir. Eu preciso passar adiante isso que a gente recebeu de graça. Porque sem essa graça, nós não seríamos nada. O salmista vai falar, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quem completa? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque Ele habita em nós. E a gente precisa transmitir isso. Porque a graça do Senhor veio para mim e para você. E terminando. O pecado continua matando. A graça salva. O pecado continua matando, sim ou não? Mas a graça salva, liberta, transforma, restaura, traz renovo, traz mudança, para a honra e glória do Senhor, porque o Cordeiro do Senhor, a gente canta muito, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É Deus que faz isso. Então, eu tenho que entender, o pecado, ele continua marcando, porque muitos estão vivendo a prática do pecado. Mas a graça, só ela salva. Porque a graça, você tem ela, Jesus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. E vocês reflitam nessa letra. E ao final do hino, se alguém quiser orar comigo, vem para cá. Presta atenção nessa letra. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei de Jesus que me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu consigo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui.
cheguei aqui. Amém. Louvado seja Deus.